Feche os olhos por um momento e imagine que você está sentado na cabine de um avião. São 6 da tarde, o sol se filtra pelas nuvens e a pista aparece finalmente diante de seus olhos depois de horas de voo. O altímetro marca 1000 pés, depois 500, depois 100. De repente, um golpe seco. As rodas tocam o asfalto, mas o que vem depois é o que realmente desafia a lógica. Em questão de segundos, uma mole de 200 toneladas que se deslocava a 250 km por hora, a velocidade de um Fórmula 1 em plena reta, deve parar-se por completo. A violência da desaceleração te empurra contra o cinto. Os motores rugem com um tom distinto, um som grave e profundo, e o avião treme como se estivesse lutando contra uma força invisível. A pergunta é inevitável: como é possível parar algo tão grande, tão pesado e tão rápido em tão somente uns segundos e com uma precisão milimétrica? A resposta não está em um só sistema, mas em uma coreografia perfeita, onde 3 gigantes trabalham em uníssono para domar a energia mais selvagem. Vamos lá. O problema: 200 toneladas em movimento. Para entender o desafio, devemos começar pelo princípio: a energia. Quando um avião como um Boeing 737, com um peso próximo a 65 toneladas vazio e até 80 com passageiros, combustível e bagagem, voa a 250 km por hora, acumula uma quantidade de energia cinética simplesmente monstruosa. Mas se falamos de um gigante como o Airbus A380, com suas mais de 500 toneladas em peso máximo de decolagem, a cifra se torna quase incompreensível. Para colocá-lo em perspectiva, a energia que deve dissipar-se ao aterrissar um avião comercial equivale à de um carro familiar lançado contra um muro a mais de 1000 km por hora, ou a de várias centenas de carros batendo simultaneamente. Essa energia não desaparece por arte de magia. Deve transformar-se em outra coisa, geralmente em calor, e fazê-lo de forma controlada para que os passageiros nem sequer sejam conscientes do milagre técnico que ocorre sob seus pés. Para alcançá-lo, os engenheiros desenharam 3 sistemas independentes, mas perfeitamente sincronizados. Cada um tem uma missão específica e juntos formam uma aliança imbatível contra a inércia. Por um lado estão os spoilers ou aerofreios, essas superfícies que se elevam sobre as asas como se o avião quisesse se fazer de morto. Por outro, os inversores de empuxo, que convertem os motores em gigantes que empurram para trás. E finalmente, o coração do sistema, os freios de disco, alojados nas rodas do trem principal, capazes de suportar temperaturas que fundiriam o aço convencional. Nenhum deles poderia fazer o trabalho sozinho, mas juntos conseguem o impossível: passar do voo ao repouso no espaço de uma pista de poucos quilômetros. Os primeiros a atuar, os spoilers, destroem a sustentação. O primeiro movimento desta coreografia ocorre na asa e é talvez o mais contraintuitivo para quem não conhece a física do voo. No momento exato em que as rodas tocam a pista, umas superfícies metálicas situadas na parte superior das asas se levantam bruscamente. São os spoilers, também chamados aerofreios. Para o olho inexperiente, parecem simplesmente pranchas que oferecem resistência ao ar, como se o avião quisesse frear com o vento. Mas essa não é sua função principal, nem muito menos a mais importante. O verdadeiro trabalho dos spoilers é destruir a sustentação. Durante todo o voo, as asas estiveram gerando uma força para cima que mantinha o avião no ar. Essa força é a sustentação, e é maravilhosa quando você quer voar, mas é um inimigo quando você quer aterrissar. Se a asa continua gerando sustentação depois do contato com a pista, o avião tenderá a flutuar, a saltar, a querer decolar de novo. É como se você tentasse frear um carro com o freio de mão enquanto alguém levanta as rodas do solo com um macaco. Os freios não têm nada onde agarrar. Ao levantar-se, os spoilers interrompem o fluxo de ar sobre a asa, quebrando a sucção que gera a sustentação. A asa, de repente, deixa de ser uma asa e se converte em uma superfície plana e morta. Todo o peso do avião, essas 200 toneladas, se transfere instantaneamente para as rodas. É como se o avião se grudasse ao asfalto por seu próprio peso.
pronto para que os freios façam seu trabalho. Sem os spoilers, por mais potentes que fossem os freios, o avião patinaria sobre a pista sem capacidade de parar-se. São o primeiro elo da cadeia, o que prepara o terreno para tudo o mais. Os gigantes que empurram para trás, inversores de empuxo. Apenas um segundo depois de que os spoilers façam seu trabalho, o passageiro escuta um rugido distinto, mais profundo e grave que o dos motores em voo. É o som dos inversores de empuxo entrando em ação. Se você olhar pela janela nesse momento, poderia ver umas estruturas metálicas que se abrem na parte traseira das gôndolas dos motores, como se o motor estivesse se desdobrando em duas metades. O princípio é simples em conceito, mas complexo em execução. Os motores de um avião moderno, os turbofans de alto bypass, funcionam aspirando uma enorme quantidade de ar pela frente e expulsando-o por trás a grande velocidade. Esse jato de ar para trás é o que gera o empuxo que impulsiona o avião para frente. Os inversores, mediante umas comportas que se desdobram, desviam esse jato de ar para frente e para os lados. Em lugar de empurrar o avião para frente, o ar agora o empurra para trás. É como se o motor se desse a volta, mas sem se mover de seu lugar. É importante entender que nos motores modernos não se inverte todo o ar. O núcleo quente, a parte central do motor onde se queima o combustível, continua expulsando gases para trás. O que se inverte é o ar do fan, essa hélice gigante e ruidosa que você vê na parte dianteira do motor e que move a maior parte do ar. Este design evita que os gases quentes e os possíveis restos de combustão sejam redirecionados para a fuselagem ou para a pista, o que poderia causar danos ou reingestões perigosas. A efetividade dos inversores é brutal. Dependendo do avião e do tipo de motor, podem proporcionar até 50% da força de frenagem total durante a corrida de aterrissagem. E o fazem sem desgastar nenhuma peça por fricção, apenas usando a força do ar. É um recurso incrivelmente valioso, especialmente em pistas curtas ou molhadas, onde os freios convencionais poderiam não ser suficientes. Esse rugido que você escuta não é o motor se queixando, é o gigante empurrando para trás com toda a sua fúria para te ajudar a parar-se. O coração do sistema, os freios de disco de carbono. Mas se os spoilers preparam o terreno e os inversores empurram para trás, são os freios os que fazem o trabalho sujo e duro. E aqui, a tecnologia deu um salto abismal em relação ao que vemos nos carros. Os freios de um avião comercial não são de aço, são de carbono, um material de origem cerâmica que tem propriedades quase milagrosas para esta aplicação. Um freio de avião típico é um conjunto de múltiplos discos empilhados, como um sanduíche de vários andares. A metade desses discos, os rotores, giram junto com a roda. A outra metade, os estatores, permanecem fixos no eixo. Quando o piloto pisa no pedal de freio, um sistema hidráulico de alta pressão empurra todos estes discos uns contra os outros, comprimindo-os com uma força bestial. A fricção resultante é a que converte a energia cinética do avião em calor. E como se converte em calor? Durante uma aterrissagem normal, os discos de carbono podem alcançar temperaturas de 500 a 800 graus centígrados. Em aterrissagens de emergência ou com muito peso, podem superar os 1000 graus. Para que você tenha uma ideia, o aço convencional a essa temperatura se deforma, perde propriedades e simplesmente deixa de frear. O carbono, em troca, se torna mais eficiente à medida que se aquece, dentro de certos limites. É por isso que, se você viu aterrissar um avião e olhou para as rodas, é possível que tenha visto os discos ao rubro, brilhando como se fossem lava. Essa imagem, que poderia parecer uma falha mecânica, é na verdade a prova de que os freios estão fazendo seu trabalho, absorvendo e dissipando essa energia monstruosa. Mas o calor é também o maior inimigo. Se os freios se superaquecem, podem danificar os rolamentos das rodas, os pneus e inclusive o próprio trem de pouso. Por isso, os aviões levam sensores de temperatura nos freios e os pilotos recebem informações sobre o estado térmico
depois de cada aterrissagem. Em alguns casos, se a temperatura é muito alta, devem esperar antes de voltar a decolar, ou inclusive solicitar assistência em terra para esfriar os freios com ar à pressão. Além disso, todo este sistema está controlado por um sistema anti-bloqueio, similar ao ABS dos carros, mas muito mais sofisticado. Quando um avião aterrissa e aplica os freios, as rodas podem tender a bloquear-se, especialmente em pistas molhadas. Se uma roda se bloqueia, o pneu deixa de rodar e começa a deslizar sobre o asfalto. Em uma fração de segundo, a fricção pode queimar a borracha e estourar o pneu, deixando o avião com um problema grave. O sistema anti-bloqueio detecta quando uma roda está a ponto de bloquear-se e libera a pressão de frenagem nessa roda específica, 100 vezes por segundo, permitindo que continue girando e mantendo o controle. É uma dança microscópica de pressão e liberação que ocorre sem que o piloto nem os passageiros percebam, mas que é essencial para a segurança. Ao final da aterrissagem, quando o avião já roda lentamente em direção ao terminal, os freios estão incandescentes, os inversores se fecharam e os spoilers voltaram ao seu lugar. A energia de 200 toneladas lançadas a 250 km por hora foi domada, transformada em calor e dissipada no ar. E tudo ocorreu em menos de 1 minuto, com uma precisão e uma confiabilidade que só a engenharia aeronáutica pode oferecer. Mas isto é apenas a primeira parte da história. O sistema de frenagem tem mais segredos, mais camadas de segurança e mais tecnologia esperando ser revelada. Vamos vê-las. O cérebro que coordena o computador de frenagem automática. Até agora vimos os 3 grandes atores desta coreografia: os spoilers matando a sustentação, os inversores empurrando para trás e os freios de carbono absorvendo o calor infernal. Mas se cada um atuasse por conta própria, sem um diretor de orquestra, o resultado seria caótico. Por sorte, os aviões modernos contam com um cérebro que coordena todo o processo com uma precisão milimétrica: o sistema de frenagem automática ou auto-brake. Antes de aterrissar, durante os últimos minutos de aproximação, os pilotos selecionam em um pequeno botão da cabine o nível de desaceleração que desejam para a aterrissagem. As opções costumam ser 3: baixa, média e alta, embora alguns aviões tenham um modo máximo para emergências ou pistas muito curtas. Esta seleção não é arbitrária. Depende do comprimento da pista, das condições meteorológicas e do peso do avião. Se a pista é longa e seca, o piloto pode escolher uma desaceleração baixa para uma aterrissagem mais suave e confortável. Se a pista é curta ou está molhada, selecionará uma desaceleração alta para parar o mais rápido possível. Uma vez que as rodas tocam a pista e os sensores confirmam que o avião está firmemente em terra, o auto-brake entra em ação. O computador monitora constantemente a velocidade do avião e aplica a pressão de frenagem necessária para manter a taxa de desaceleração selecionada, independentemente do peso ou das condições da pista. Se os freios estão frios e respondem bem, a pressão será moderada. Se os freios se aquecem e perdem algo de eficácia, o computador aumenta a pressão para compensar. Se os inversores de empuxo estão funcionando a pleno rendimento, o sistema reduz ligeiramente a pressão de frenagem para evitar um excesso de desaceleração que poderia incomodar os passageiros ou submeter o avião a tensões desnecessárias. O auto-brake também está integrado com os spoilers. Se por alguma razão os spoilers não se desdobram completamente, o computador detecta e ajusta a pressão de frenagem para compensar a falta de peso sobre as rodas. É um sistema redundante e profundamente inteligente, desenhado para que, mesmo nas piores condições, a desaceleração seja constante, previsível e segura. O piloto pode, em qualquer momento, anular o sistema automático pisando nos pedais de freio manualmente, mas na imensa maioria das aterrissagens, o auto-brake faz o trabalho sozinho, liberando a tripulação para que se concentre em outras tarefas críticas, como manter o avião centrado na pista ou preparar-se para uma possível evacuação. O limite invisível, por que os pneus não explodem?
Enquanto os freios de carbono trabalham a temperaturas de inferno, há outro componente submetido a um estresse igual de brutal: os pneus. 4, 6, 8 ou inclusive 16 rodas, dependendo do avião, que no momento da aterrissagem passam de estar girando livremente no ar a suportar, em uma fração de segundo, o peso de dezenas de toneladas e uma velocidade de rotação que passa de 0 a mais de 1000 rotações por minuto em um instante. A pergunta é obrigatória: como é possível que não estourem como pipocas? A primeira resposta está no gás que os infla. Os pneus de avião não se enchem com ar comprimido, como os de um carro, mas com nitrogênio puro. O ar normal contém oxigênio, e o oxigênio a alta temperatura e pressão é altamente reativo. Em um pneu que pode alcançar temperaturas próximas aos 100 graus centígrados apenas pela fricção com a pista, e que além disso recebe o calor radiante dos freios ao rubro, o oxigênio poderia provocar uma combustão interna ou uma degradação acelerada da borracha. O nitrogênio, sendo um gás inerte, elimina esse risco. Além disso, o nitrogênio é mais estável perante as mudanças de temperatura, o que significa que a pressão dentro do pneu varia muito menos que com ar, algo crucial para manter o rendimento em condições extremas. O segundo segredo está em sua construção. Um pneu de avião não é uma simples peça de borracha. É uma estrutura de engenharia com camadas de aço, nylon e Kevlar, desenhada para suportar cargas que fariam implodir qualquer pneu de carro. Estão certificados para aguentar velocidades de até 400 km por hora antes de estourar e podem suportar cargas de até 38 toneladas por roda nos aviões maiores. Sua banda de rodagem é surpreendentemente fina, de apenas alguns milímetros, porque não precisam durar milhares de quilômetros como os de um carro. Precisam agarrar-se à pista com unhas e dentes durante alguns segundos, uma e outra vez, e depois serem substituídos. Um avião comercial pode passar por vários jogos de pneus por ano, e cada um deles foi desenhado para sacrificar-se em sua missão: oferecer a máxima aderência no momento crítico, embora isso signifique desgastar-se rapidamente. Quando você vê essa pequena fumaça branca que às vezes sai das rodas ao tocar a pista, não é um estouro, é a banda de rodagem fazendo seu trabalho, deixando um pouco de si mesma no asfalto para que você possa chegar seguro ao terminal. A pista também freia, o fator superfície. Até agora falamos do que faz o avião para parar-se, mas há um fator externo igual de importante: a própria pista. O asfalto ou o concreto sobre o qual roda o avião não é uma superfície lisa e contínua. Se você prestar atenção em uma pista de pouso, verá que está sulcada por milhares de pequenas ranhuras transversais como um disco de vinil gigante. Este ranhurado não é decorativo, sua função é salvar vidas. Quando chove, a água se acumula sobre a pista. Se a superfície fosse lisa, os pneus, ao girar a alta velocidade, poderiam literalmente flutuar sobre uma fina camada de água, perdendo todo o contato com o asfalto. É o fenômeno do hidroplaneio ou aquaplaning, o mesmo que faz com que um carro perca o controle em uma estrada molhada. As ranhuras atuam como canais de drenagem, proporcionando uma via de escape para a água e permitindo que o pneu mantenha o contato seco com a pista. Sem elas, uma aterrissagem com chuva seria uma roleta russa. Mas o desenho da pista não é suficiente. É preciso medir constantemente sua capacidade de frenagem. Para isso, existem os carrinhos de frenagem, veículos especializados que percorrem as pistas medindo o coeficiente de fricção em diferentes pontos. Estes dados são enviados aos controladores aéreos e, através deles, aos pilotos que estão a ponto de aterrissar. Se o relatório indica que a pista está escorregadia, os pilotos ajustam seus cálculos, aumentam a desaceleração selecionada no auto brake e se preparam para uma corrida de frenagem mais longa. A diferença entre uma pista seca e uma pista molhada pode ser de centenas de metros na distância necessária para parar-se, e essa diferença, mal calculada, pode ser a que separa uma aterrissagem segura de uma saída de pista. O final da corrida, a fumaça, o cheiro e a segurança.
Para o passageiro, a aterrissagem é uma experiência sensorial intensa. O ruído dos inversores, esse rugido profundo que parece que o motor vai se despedaçar. O tremor da fuselagem quando os spoilers se levantam e os freios mordem os discos. E às vezes, um cheiro característico, ligeiramente acre, de queimado, que entra pelas grades de ventilação. Alguns viajantes se alarmam, pensam que algo arde. A realidade é muito mais mundana e tranquilizadora. Esse cheiro é simplesmente o dos freios trabalhando. Quando os discos de carbono alcançam temperaturas de 600 ou 800 graus, as partículas microscópicas que se desprendem da fricção geram esse aroma inconfundível. É o mesmo cheiro, mas em escala muito maior, que você pode perceber quando um carro freia muito forte em uma descida prolongada. E a fumaça que às vezes você vê sair das rodas não é fumaça de incêndio, mas sim pó de carbono e vapor de água, o testemunho visual de que os freios estão fazendo seu trabalho, transformando a energia do movimento em calor. Quando o avião chega ao terminal e os passageiros desembarcam, começa outro processo invisível, mas essencial. Os mecânicos de terra se aproximam do trem de pouso com lanternas e termômetros infravermelhos. Medem a temperatura de cada freio. Se algum estiver fora dos limites, marcam-no para que esfrie antes do próximo voo ou, em casos extremos, para sua substituição. Inspecionam os pneus em busca de cortes, desgastes irregulares ou sinais de superaquecimento. Cada detalhe fica registrado no livro de manutenção do avião, porque em aviação, a segurança não termina quando o avião para. Continua até que o último passageiro desembarcou e o último mecânico assinou que tudo está em ordem para o próximo voo. A pergunta de 1 milhão: quanto mede a pista mínima? Chegamos assim à pergunta que muitos viajantes se fazem quando aterrissam em aeroportos famosos por suas pistas curtas, como o de London City ou o de LaGuardia em Nova York. Quanta pista um avião realmente precisa para parar? A resposta não é um número fixo, é uma equação complexa que os pilotos e os despachadores de voo calculam antes de cada decolagem e cada aterrissagem. O comprimento de pista requerido depende de vários fatores. O primeiro é o peso do avião. Quanto mais pesado, mais energia cinética para dissipar e mais distância para frear. O segundo é a altitude do aeroporto. A maior altitude, o ar é menos denso, os motores geram menos empuxo inverso e os freios são ligeiramente menos eficientes. O terceiro é a temperatura. O calor afeta o rendimento dos motores e a capacidade de frenagem. E o quarto, e mais variável, é o estado da pista. Molhada, com neve, com gelo, cada condição tem um coeficiente de fricção diferente que prolonga a distância de frenagem. Para se cobrir diante do imprevisível, a aviação usa o conceito de pista molhada como padrão de segurança. Inclusive, se o dia é ensolarado, os cálculos de comprimento de pista são feitos como se estivesse molhada, com uma margem adicional. E para os aeroportos com pistas especialmente curtas, os aviões devem estar certificados para operar ali. Isto implica testes específicos onde o fabricante demonstra que, com os freios e os inversores ao máximo, o avião pode parar nessa distância com uma margem de segurança. O resultado é que, quando um avião aterrissa em London City, embora a pista pareça minúscula e a freada te empurre contra o cinto, tudo está calculado ao milímetro para que o resultado seja seguro. A próxima vez que você voar e sentir esse puxão dos freios, esse rugido dos inversores e esse leve cheiro de queimado, lembre-se de tudo o que está ocorrendo sob seus pés. Lembre-se dos discos de carbono ao rubro, dos pneus de nitrogênio agarrando a pista ranhurada, dos computadores ajustando a pressão 100 vezes por segundo e dos pilotos prontos para tomar o controle se algo falha. Parar 200 toneladas lançadas a 250 km por hora não é um milagre. É engenharia, é redundância, é treinamento e é uma obsessão pela segurança que não tem equivalente em nenhum outro meio de transporte.